Bem-vindo ao canal Além da Letra, o lugar onde a ciência, a tecnologia e a fé se encontram em uma jornada extraordinária. Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Além da Letra, o melhor canal de estudos bíblicos desse YouTube aqui. E deixa eu falar para você, querido, se você ainda não segue esse canal, você tá doido, cara, você tá perdendo, porque aqui nós falamos sobre os temas mais complexos e os temas mais profundos da Bíblia de forma simples, com uma linguagem fácil. Então, meu irmão, não deixa de seguir o canal, de compartilhar, de dar um like nesse vídeo, porque o tema de hoje, irmão, Apocalipse, os sinais dos fins dos tempos. Nós vamos trazer à tona as profecias, as evidências, e nós vamos falar sobre muitas coisas que dizem que nós possivelmente somos a geração da volta do nosso Senhor Jesus. Então, se você gosta desse tema, fica aí no vídeo, porque nós já vamos entrar aí para um estudo profundo. Tamo junto? Prontinho. Anota aí só para você ficar na mesma página. Nós vamos nos basear nos textos de Mateus 24, 4 a 14, onde Jesus prediz como seriam os sinais do fim, e também nós vamos usar os textos de Daniel e alguns textos de Apocalipse. Entre todos esses estudos, eu garanto para você, meu irmão, você vai ficar impactado. E tem notícia de última hora, sim, breaking news, breaking news. Nós tivemos agora a informação, e já foi verificada, de que Israel atacou algumas bases no Irã. Irmãos, esse com certeza é o pontapé de uma possível terceira G mundial. E para nós entrarmos no tema do estudo de hoje, que é Apocalipse, os sinais do fim, nós não podemos deixar de falar sobre o contexto geopolítico que está no cenário agora em evidência. Você com certeza ouviu falar que a Rússia invadiu a Ucrânia, e você também já deve ter ouvido falar aí que Israel está em guerra contra os seus principais vizinhos. Então, Israel esses dias esteve em guerra na faixa de Gaza, no Líbano e agora no Irã, atacando diretamente, não mais como uma guerra terceira, atacando alguns enviados do Irã, se é assim que nós podemos dizer, mas diretamente. Eu posso garantir para você que num cenário geopolítico global nunca houve tantas evidências desde a Segunda G mundial de que nós estamos caminhando a passos largos para os fins dos tempos. Isso por quê, queridos? A geopolítica ela faz uma análise do cenário global, né? Não num contexto escatológico, mas claro, num contexto ali para poder colocar a população dentro da informação do que está acontecendo no mundo, e aí ela traz cenários, né? Financeiros, cenários políticos, cenários de mudança de estrutura, de mudança de liderança, mas nós aqui que estamos focados na palavra de Deus, vamos analisar os cenários políticos com o viés escatológico. Então, todos esses eventos, eles trazem à tona as profecias, e dentre estas profecias, aquelas que se focam no contexto de guerras e rumores e outras coisas. Mas, para nós começarmos o nosso estudo, conforme eu disse aqui, baseado em Mateus, vamos falar do primeiro sinal que Jesus disse. No versículo 4, ele disse o seguinte, Mateus 24, versículo 4. Então, Jesus lhes revelou, cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Então, já existe desde muito tempo falsos profetas que se levantam em nome de Cristo, dizendo que são o próprio Deus ressurreto em nossa geração. Personagens em cenário global. Eu não estou falando apenas de personagens aqui no nosso país, na nossa nação. Nós temos personagens no cenário global que se denominam como Jesus, e estes personagens, eles configuram diretamente os falsos profetas. E isso nos traz, de certa forma, um alerta em que nós precisamos ver que se isso está acontecendo é porque mais uma vez a Bíblia estava certa e os sinais são evidentes da volta de Jesus. Mas não é só isso. Acabei de pegar alguns estudos aqui
E esses estudos eles relatam que nos últimos anos, no Brasil, só para você ter uma ideia, não sei se você já viu essa informação, tá? 21 igrejas são abertas em média por dia. Não é por semana, não é por mês, não é por ano. 21 igrejas são abertas por dia. E você pode se alegrar, falar, poxa, como você, um cristão, não se alegra com a abertura de novas igrejas? Sim, eu me alegro, porém, esse dado, ele traz aí também um sinal de alerta, por quê? Nem todas as igrejas que nascem são sérias e verdadeiras. Tem surgido muitas seitas com o pseudonome de igreja. Não vou citar nomes aqui, porque você sabe que o YouTube ele vai bloquear o vídeo se nós aqui fizermos qualquer tipo de afronta, certo? Então vamos trabalhar com nomes aqui superficiais, mas você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o que tem acontecido? Seitas têm sido abertas e seitas que ferem preceitos bíblicos, que ferem padrões bíblicos e também padrões aqui que Deus estabeleceu de comportamento, de conduta, de doutrina para nós. Então, não é de qualquer maneira e nem de qualquer forma que nós vamos seguir a Deus. Existe um modo que Deus escolheu para ser servido, para ser buscado, e esse modo eu estou falando do comportamento. Comportamentos pecaminosos não são e nunca serão aceitos no reino de Deus. Sim, Deus aceita o pecador, mas esse pecador precisa ser transformado, ele precisa viver a glória da segunda casa, ele precisa ser restaurado, não tem como você vir e ficar da maneira que você quer, e é exatamente isso. Os termos que essas seitas usam é, Deus, ele me aceita como eu estou e como eu sou. Na verdade, Deus ele aceita como você está, mas não como você é, né? Então, você precisa mudar e entrar na nova vida, precisa negar a sua carne. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então, esses são exemplos que evidenciam que os falsos profetas e as lideranças enganosas têm crescido, têm se levantado, e esse é um dos sinais dos fins dos tempos. Nos últimos anos, nós temos visto cada vez mais no noticiário que países têm entrado em conflito não mais por opiniões, por ideias, por território, mas um conflito onde um país quer aniquilar o outro, como está acontecendo entre os palestinos e Israel, né? From the river to the sea, né? Que eles ficam dizendo aí, né? Que quer dizer do rio ao mar, Palestina livre. Então, esse conceito de from the river to the sea, do rio ao mar, a Palestina livre, eles não estão querendo dizer que a Palestina quer o território. Eles estão querendo dizer, você vai procurar vídeo, você vai ouvir, você vai saber que isso é verdade, eles estão querendo dizer que Israel precisa ser extirpado do mapa. Então não é mais um conflito territorial, é um conflito ali porque nós éramos daqui ou porque nós éramos dali, porque queremos uma parte do nosso território. Não é mais um conflito porque nós queremos o estabelecimento de um território, de um reconhecimento de um país soberano palestino, não é isso? É a extirpação, a anulação, a exclusão de um país do mapa. Você deve ter ouvido falar que a Coreia do Norte, ela destruiu, ela implodiu pontes que a conectavam com a Coreia do Sul. Esse é um sinal evidente de guerra eminente. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Com certeza você deve ter ouvido falar também sobre a China e Taiwan. Pequim se prepara. Taiwan já está cercada e pela primeira vez na história, procura aí no Google que você vai ver, o presidente da China, o Xi Jinping lá, ele já, e eu falei de propósito, Xi Jinping, tá, queridos? Ele apareceu pela primeira vez vestido com uma vestimenta de guerra que não era usada há muitos anos. Então, esse é mais um sinal evidente de guerras e rumores de guerras. E como eu falei no começo desse vídeo aqui, Israel atacou o Irã e depois também nós tivemos mais informações aí de que é possível que tenha uma escalada nessa guerra. Queridos, todos esses indícios evidenciam que as profecias têm se cumprido na nossa geração. Não é mais uma teoria, não é mais talvez ali uma informação vaga, é uma evidência de que as profecias têm se cumprido. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse estudo, só para você recapitular?
Nós estamos comparando o que a Bíblia disse que ia acontecer com a realidade que nós temos confrontado nos nossos dias. Fome e a escassez como sinais dos fins. Jesus ele também disse que, olha que lindo, ele diz, no 7 ele diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que nós acabamos de ver ocorrendo nos Estados Unidos, só num período de 4, 5 meses, nós tivemos há um tempo atrás um tsunami na Indonésia, um tsunami no Japão. Cada vez mais a natureza tem manifestado a sua fúria. O homem diz que é por conta das mudanças climáticas, alteração do clima, mas não é isso, queridos. A Bíblia disse que isso aconteceria e, de fato, está acontecendo. A ONU, ela colocou alguns dados e eu vou pôr aqui na edição para vocês. A fome tem aumentado no mundo, a fome tem aumentado no Brasil. E a ONU e algumas organizações globais estão dizendo que, por conta das guerras, isso tem se intensificado. Você deve ter visto em noticiários que o pessoal da Palestina estava passando necessidade por conta da guerra. Muitas pessoas ali tiveram as suas casas, tiveram a sua habitação ali destruída. E essa não é uma questão para você falar, poxa, Israel está fazendo isso. Não, Israel está dando uma resposta ao 7 de outubro e esta resposta não podia ser de outra maneira. Ninguém gosta da morte de civis e ninguém se alegra com isso. Mas esses terroristas que se levantam, esses terroristas eles estão sendo usados ali para perpetrar absurdos, maldades que eu não quero nem citar aqui, tudo bem? Então eu acredito que você entende que isso é um sinal do fim. Tem um outro item que Jesus disse, que o amor se esfriaria. O que foi feito ali? Colocaram crianças no fogão, para não dizer outra coisa. Houve decapitação, idosos, não houve ali um filtro, tá? Então entenda, isso foi muito sério, foi uma barbárie na nossa geração. Não se tinha relatos de atrocidades tão grandes desde o Holocausto. Então, com certeza, tudo isso gera, né, uma degradação muito grande e amplia a fome. Apocalipse diz no capítulo 6, versículos 5 e 6, vou até abrir aqui para a gente ler, fala sobre o cavaleiro preto da fome, tá? Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz o seguinte, quando o cordeiro abriu o selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar, vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Esse é o cavaleiro da fome que fala em Apocalipse sobre o terceiro selo. Então, meu irmão, nós estamos falando de evidências incontestáveis. Há muitos anos eu falo sobre esse tema do Apocalipse, porém, antigamente, quando não se tinham evidências palpáveis, né, nós éramos tidos como loucos. Isso era a teoria da conspiração, isso era coisa de religioso. Isso era uma coisa absurda, falar que a fome global aumentaria, falar que existiriam guerras depois da Segunda Guerra Mundial, com vários tratados de paz que foram feitos. Você sabe que as organizações globais, elas foram criadas pós Segunda Guerra, pós 1945, para que não houvesse uma terceira guerra mundial. E nós estamos caminhando a passos largos para isso. Então, falar que isso está acontecendo nos nossos dias é uma evidência absurda, falar do aumento da fome. Esse é um sinal do fim, amém? Eu não sei se vocês viram, tá? Mas, recentemente, o céu ficou vermelho na China. Isso é uma coisa absurda. Vocês já ouviram falar das luas de sangue? Eu vou pôr aqui algumas matérias que eu pincelei na edição do vídeo, tá? Então, você vai ver que não é mais uma coisa que se fala entre os crentes. Essa é uma realidade da nossa geração. Então, nós tivemos um eclipse com lua de sangue. Você ouviu falar dos 7 sóis que apareceram?
muitos estão falando que é por conta da refratação da luz, isso e aquilo, mas foi fotografado 7 sóis aparecendo, tá? Então, é claro que vai existir uma resposta científica para isso, mas, meu querido, a Bíblia disse que haveriam sinais nos céus, sinais na terra, e o que nós estamos contemplando, sinais nos céus, sinais na terra. Então, todo esse contexto do aquecimento global, mudança climática, tudo isso que a mídia ela tem repercutido, esse calor extremo que gera queimadas, né? Algumas naturais, outras pelo homem, tudo isso é indício dos sinais que antecederiam o fim. Lucas capítulo 21, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó, gente, o texto bíblico, ele é infalível, maravilhoso, tá? E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Do que nós estamos falando? E haverá sinais nos céus, poderosos fenômenos celestes. Então, meu querido, é só o começo, haverá muitos outros sinais. Nós temos contemplado na nossa geração uma degradação moral, uma degradação cultural, coisas que antigamente jamais seriam aceitas de serem declaradas escondidas, hoje são ditas a público. A maldade tem aumentado. Recentemente, nós tivemos notícias de que estão tentando legalizar o contato em crianças, você me entende, né? Eles estão tentando, de alguma forma, tornar natural aquilo que antes era reprovado pela sociedade. Coisas que você não poderia dizer nem escondido, hoje vem a público, está na mídia. Então, conforme diz Mateus 24:12, e por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos visto o aumento de crimes violentos, a desumanização, a polarização social que tem acontecido. Vamos colocar ricos contra pobres, negros contra brancos, héteros contra homossexuais, homens contra mulheres, religiosos contra ateus. É uma polarização de ideias que gera a divisão, que gera, de certa forma, a exclusão. Então, tudo isso é um sinal evidente do fim, e é como o texto diz, né? Que isso aconteceria. A Bíblia, mais uma vez, ela se confirma. Mais uma vez, o que estava profetizado se cumpre, e também na nossa geração. E não é porque nós somos da fé, nós somos cristãos, nós temos um valor e um princípio moral que nós estamos criticando essas coisas. Mas é porque isso é um absurdo. Isso é uma coisa inaceitável. Agora, um dos pontos que eu mais entendo, e vou colocar aqui também algumas matérias para vocês, um dos sinais mais evidentes, eu vou colocar Daniel capítulo 12, versículo 4, para continuar embasando tudo que nós estamos falando aqui, para que você entenda, meu querido, que todos esses sinais são sinais de que nós estamos na última geração, tá? Eu não estou datando, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco vai falar o Jeff datou o fim do mundo, né? Eu estou trazendo evidências de que nós somos possivelmente a última geração. Daniel, capítulo 12, verso 4 diz o seguinte: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Vou colocar um gráfico, eu fiz aqui um gráfico, para vocês saberem a evolução, a dobra do conhecimento nos últimos anos. Só para você ter uma noção, na nossa geração, o conhecimento, ele dobra, ele muda de proporção a cada 20 meses. Nós estamos falando de menos de 2 anos para o conhecimento se multiplicar de proporções absurdas. Recentemente, a Neuralink, que é uma empresa do Elon Musk, ela implantou o primeiro chip no cérebro humano.
Essa é uma evidência cabal da multiplicação do saber. E aí a Neuralink diz que através desse chip ela vai medir as ondas ali e vai conseguir mandar também ondas que vão ajudar nos movimentos, ajudar na cura de algumas doenças, como Alzheimer e algumas outras, mas até onde isso vai ser tratado como uma ajuda e até onde a mente da pessoa vai poder ser manipulada? Qual a garantia que nós temos? Qual a evidência que nós temos? Qual a segurança que nós temos de que isso não vai ser usado contra o próprio homem? Membros artificiais têm sido gerados, corações, pulmões, rins, braços, pernas. Um homem híbrido nascerá nos próximos anos. Pode escrever o que eu estou falando, porque eu estudo a fundo isso. E nós estamos numa era em que o saber se multiplica a ponto do DNA humano. Vocês já ouviram falar do termo CRISPR? O CRISPR é uma tecnologia recém-criada em que é possível é possível você editar o DNA humano. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo e as consequências disso, elas sequer são medidas. Nós estamos falando de avanços em contextos IA, robótica, biotecnologia, comunicações, inclusive com o impacto das redes sociais, tornando as pessoas menos cultas, para não usar termos pejorativos. A inteligência artificial e a robótica, ela avançou num nível que recentemente, de novo ele, o Elon Musk, ele mostrou ao mundo o seu robô Optimus 2, né? O Optimus 2, e esse robô, ele estava num evento servindo bebidas, e a ideia desse robô, para quem assistiu o filme Eu, Robô, você vai entender perfeitamente. A ideia é que você tenha um ajudante no teu lar. Mas até onde esse robô vai nos ajudar? Será que esse robô vai ser hackeado e vai se levantar contra nós? Será que a inteligência artificial vai controlar tudo? Gente, são evidências. O que eu estou conjecturando aqui é para ampliar o seu entendimento. Nós temos um outro contexto, e esse contexto ele prepara o cenário para a nova ordem mundial. Esse contexto de globalização, a criação desses órgãos governamentais globais, tudo isso é uma evidência cabal de que o mundo está sendo preparado para uma nova ordem mundial. Vou colocar aqui algumas matérias na edição também. E nós temos como um avanço primordial de tudo isso a implementação no governo chinês, no ano de 2020, da moeda digital. Essa moeda que é controlada pelo governo através de um ranking social, onde o governo determina como você vai usar o dinheiro. É exatamente isso que eu estou te dizendo. O governo diz quanto você pode comprar de comida, quanto você pode usar no lazer, e ele te proíbe de fazer acúmulos, tá? Então, todos os contextos sociais, eles são descontados direto na fonte, e com o avanço da robótica, o Elon Musk falou recentemente, pode procurar no Google aí, Elon Musk conversando com o Sheik sobre o avanço da robótica e um salário social global. Você vai encontrar, coloca Elon Musk salário social global no Google, você vai encontrar o Elon Musk falando que por conta do avanço da robótica, muitos empregos serão perdidos, então haverá um salário social global para que a população não passe necessidade. Porém, esse salário social global, ele impede que as pessoas cresçam, prosperem, multipliquem, empreendam, e aí as pessoas vão estar dentro de um sistema, o sistema da nova ordem mundial, e a palavra de Deus diz que dentro desse sistema ninguém compra e ninguém vende se não tiver a marca do sistema. Vocês já entenderam onde nós estamos chegando. E a evolução do dinheiro, ela demonstra isso. Nós saímos do papel moeda para o cartão de crédito e agora nós saímos do cartão de crédito para o dinheiro digital, né? As criptomoedas, elas avançaram e elas são uma dobra de conhecimento em relação ao papel moeda, né? Ao dinheiro, como a gente pode chamar ali, fiduciário, porque nós temos um contexto descentralizado, né? Por exemplo, no Bitcoin. E se você depois quiser aí uma aula sobre criptomoedas aqui no Além da Letra, comenta aqui nesse vídeo, porque eu posso fazer uma aula específica sobre as criptomoedas, o que é uma blockchain, para você entender melhor esse cenário e o avanço da economia no mundo, incluindo o contexto do dinheiro digital. Sabe que o Brasil já está implementando o seu. Se você ainda não sabe, procura no Google por Drex, o dinheiro digital do Brasil.
O governo já diz que a partir de 2027 ele não quer mais papel moeda em circulação no território nacional. É uma posição do governo e ele está trabalhando para isso. Não é só no Brasil, isso é um contexto mundial. Na Europa, você não pode mais andar com 2, 3 mil dólares, 3 mil euros, na verdade, em espécie, tá? Em papel moeda. Se você estiver com dinheiro, você pode até ser preso. Tudo isso é parte da ideia de criar esse sistema global financeiro para que a nova ordem seja implementada, né? Então nós temos aí nesse conceito moedas digitais, os CBDCs, né? Que são os bancos digitais dos governos, e nós temos dentro desse contexto também as guerras e toda essa crise que gera, né, um impacto direto na economia e também coopera para o avanço da criação da nova ordem mundial. Por quê? Para você entender aqui um contexto. Na Venezuela, na Bolívia, o dinheiro, na Argentina, especialmente aqui na América do Sul, o dinheiro ele perdeu seu valor em proporções galácticas, né? Em proporções nunca antes vistas. Então hoje uma caixa de dinheiro quase que não tem valor. E isso é muito ruim, porque quando o dinheiro perde o seu valor, o cidadão de bem ele não consegue ter poder aquisitivo. E aí dentro desse contexto, a criação de uma nova ordem mundial, ela traria uma estabilidade financeira para o mundo, porque aí não teríamos mais um conceito de inflação. Uma mesma moeda, uma moeda equilibrada, o mesmo valor no mundo inteiro, a moeda não seria mais desvalorizada. Por exemplo, hoje o dólar está quase R$ 6. Então nós temos com $1, R$ 6. É uma diferença muito grande. Você sabe que antigamente o real e o dólar ele chegou a ter o mesmo valor, a mesma equivalência, né? Então, essa disparidade é por conta de vários fatores sobre a economia do Brasil, sobre a economia dos Estados Unidos, a economia global, mas com uma nova ordem mundial isso não existiria mais. Só que, porém, o que você ganha de um lado, você perde no outro. Não existe nada maior e melhor do que a sua liberdade. E dentro do conceito da nova ordem mundial, Apocalipse 17 fala da besta e do governo unificado, né? Então, nós precisamos ver que as últimas declarações dos líderes globais, procura no Google aí, o presidente da Rússia, o Vlad, dizendo que é inevitável a criação de uma nova ordem mundial. Você vai ver o Joe Biden falando que é inevitável, e você vai ver alguns presidentes falando que o único caminho para a solução e a paz mundial é a criação de uma nova ordem. E detalhe, tá? O possível novo presidente dos Estados Unidos, o Pato Donald, né? E o Elon, eles estão trabalhando junto para que esse novo governo ele tenha forças e ele consiga ser um agente dentro da implementação dessa nova ordem. Então, não pense você que direita ou esquerda está trabalhando por um lado ou por outro. Existe um sistema no mundo e todo aquele que não está em Cristo está no mundo. E quem está no mundo está trabalhando para o sistema estabelecer. Existe uma agenda para 2030, procura no Google, não é conspiração, são evidências. Eu não posso falar muito aqui sobre isso, porque senão esse vídeo aqui, vocês já sabem, né? Ele pode até sair do YouTube. Então, queridos, sobre esse contexto de Apocalipse e os sinais dos fins, se você quer entender mais, se você quer de verdade se aprofundar nesse tema, eu escrevi um livro. O nome desse livro é Apocalipse, os sinais dos fins dos tempos. Ele está à venda na Wiclap e também na Amazon, tá? No vídeo aqui, na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês o link para você poder comprar esse livro. Super barato. Nesse livro, eu aprofundo cada um desses temas que nós falamos aqui e eu trago aí a realidade, a evidência de tudo isso que nós estamos conversando. Sobre esse contexto, eu vou encerrar porque o vídeo já está bem longo, então eu espero que você tenha gostado. Ó, não deixa de curtir, de comentar aqui, de dar um like. Se você sabe alguma outra informação que nós não falamos aqui, se vocês querem um segundo vídeo sobre esse tema, lógico, um tema atual, escatologia, estudo dos fins dos tempos, todos nós precisamos ter evidência sobre isso. Então não deixe de me ajudar a crescer o canal, comenta, dá um like, compartilha. Tamo junto e eu vou responder todas as perguntas. Até o próximo vídeo. Forte abraço aí, galera. Tamo junto.